Oi, oi! No nosso encontro de hoje, conversaremos sobre a crise de Roma, a queda desse império que foi o maior do Ocidente. A crise romana dura longos anos, são mais de 2 séculos de decadência. Os franceses costumam dizer que Roma cai da melhor maneira. É a famosa décadence avec élégance, decadência com elegância. Um velho professor da Universidade de Brasília, um grande mestre chamado Vamiré Chacon, costumava dizer que a Roma caiu de velha, morreu de idosa. Não é? Ele completava a frase dizendo: também pudera, com 1,5 milênio de história já estava passando da hora. Roma cai por contradições internas. Roma não é atacada por povos poderosos estrangeiros. Roma, na verdade, sucumbe ao seu próprio peso. No fundo, como dizia Vamiré Chacon, Roma não se sustentou sobre as próprias pernas. E nesse encontro de hoje eu pretendo explicar quais foram os motivos que levaram a essa queda de Roma. Quais foram as contradições internas que forçaram Roma a esse declínio lento, gradual, mas certeiro. Como é que Roma entrou nesse caminho longo de decadência até estatelar-se de queixo no chão em 476 d.C.? Vamos entender agora. O primeiro motivo da queda de Roma era a sua dimensão territorial. Roma era muito grande e manter um império com fronteiras na Europa, África e Ásia era missão muito difícil. Acontece, senhores, que Roma atingiu o seu apogeu na terceira dinastia imperial, ainda no Alto Império. Foi Antonino Pio, imperador, o responsável pela máxima extensão territorial romana, como falamos nos nossos encontros anteriores. Antonino Pio subjugou a Germânia, Antonino Pio controlou as últimas rebeliões dos povos dominados na Ásia, na África. Antonino Pio avançou sobre regiões do norte da Europa, e depois dele Roma nunca mais cresceu 1 centímetro sequer. Roma olhava para o norte e avistava o gelo da Escandinávia. Não havia nenhum interesse econômico em invadir aquela região. Roma olhava para o ocidente, o oeste, e avistava a imensidão do Atlântico, intransponível naquela época. Roma olhava para o sul e avistava a imensidão da floresta equatorial africana. Um vazio demográfico, não havia nada que interessasse os romanos naquela região. O norte da África, a parte mais rica, já tinha sido todo dominado. E pior, os romanos olhavam para o Oriente e não viam nada que pudessem conquistar. Ali no Oriente Médio estava a fronteira entre Roma e a velha Pérsia. A Pérsia, o império que mantinha relações pacíficas com os romanos havia séculos. Não fazia sentido atacar os persas agora. Tampouco fazia sentido marchar sobre a Ásia e tomar a China. Os romanos mantinham relações diplomáticas bastante tranquilas com os chineses desde os tempos de Júlio César. Não fazia sentido romper essas relações agora, ainda mais porque a travessia da Ásia, a travessia do Himalaia, a travessia do deserto de Gobi, não é, impediriam os romanos de chegarem até a parte rica da China, que era no litoral. Não é? Também não podiam atacar a imensidão gelada das estepes da Sibéria. Ali viviam povos seminômades, até então não se sabia do grande potencial econômico da região. Ou seja, Roma até que tinha força para crescer mais, mas não havia nada de interessante a conquistar. Né? Tudo que era economicamente viável, tudo que era lucrativo, tudo que tinha minas de minério importante, tudo que tinha riqueza natural, agricultura, já tinha sido conquistado pelos romanos. Agora cabia aos romanos manter a imensidão de fronteiras que tinham conquistado nos anos anteriores. E essa manutenção das fronteiras que não dava para fazer. 3 continentes, mais de 1 milhão de soldados, uma dificuldade imensa de sustentar essas tropas. Enquanto Roma conquistava, era fácil manter os soldados. As legiões conquistavam o território, saqueavam esse território, anexavam a Roma e viviam desse saque que eles tinham feito. Saqueavam o povo e usavam o dinheiro desse saque para avançar sobre um novo povo. Só que agora não há mais o que saquear. Tudo já foi saqueado,
tudo já se tornou parte do império, as regiões conquistadas se tornaram províncias e essas fronteiras precisavam ser protegidas. E a que custo? Se não havia mais saques, não havia mais dinheiro para manter as tropas. Para manter as tropas, era preciso pegar dinheiro dos cofres públicos. Quem mantinha esses cofres públicos eram os cidadãos romanos através do pagamento de seus impostos. Com o tempo, o custo de manutenção das legiões nas fronteiras vai se tornar a principal fonte de escoamento dos recursos públicos romanos. Para compensar esse escoamento incontrolável, o governo romano a cada dia aumentava mais a tributação e os cidadãos tinham que pagar mais impostos. Esse é o primeiro problema. Roma, para manter a sua imensidão territorial, gasta muito dinheiro. É muito difícil Roma se manter de pé. É um problema que hoje a gente vê lentamente tomar conta do debate norte-americano. Qualquer presidente norte-americano que assuma o comando do país vai precisar se preocupar com a manutenção das tropas em tantos lugares. Existem tropas americanas no Afeganistão, no Iraque, em Israel, na Arábia Saudita, na Turquia, na Alemanha, na Polônia, no Japão, na Coreia do Sul, na Austrália. Existem tropas norte-americanas, senhores, na Islândia. Que perigo a Islândia oferece, não é? Ou seja, uma hora esse custo passa a ser incômodo demais aos contribuintes, não é? Os Estados Unidos já estão próximos disso aí. O déficit público norte-americano é inimaginável. O déficit público é o que afeta os romanos. Você tem um déficit público quando você tem um gasto público maior do que a arrecadação pública. Ou seja, o Estado se endivida, não é? E isso é o que está acontecendo com os romanos. Esse é o primeiro motivo da crise. Para tentar administrar essa imensidão imperial, primeiro os romanos dividem o império em 4 partes. É o que nós chamaríamos de tetrarquia. Só que essa tetrarquia não funcionou. Logo cairia em desuso. Com o tempo, por volta de 390 da era cristã, um imperador chamado Teodósio resolve dividir o império em 2 partes e, quando morre, deixa cada uma dessas partes para um de seus 2 filhos. É Teodósio quem divide Roma em Roma Ocidental, com capital na cidade de Roma, e Roma Oriental, com capital na cidade de Constantinopla, depois chamada Bizâncio e hoje chamada Istambul, na Turquia, não é? Então Roma é dividida em 2, uma Roma Ocidental e uma Roma Oriental. A Roma Oriental continuou indo muito bem, não é? Os orientais tinham dinheiro, o Império Oriental vai resistir até o fim da Idade Média. O Império Romano Oriental, chamado de Império Bizantino, só vai cair em 1453. Mas a parte ocidental não teve a mesma sorte. A Roma Ocidental cairia logo depois da divisão, no ano de 476 depois de Cristo. Nós vamos ver isso daqui a pouco.